Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. E hoje a gente vai falar sobre por onde iniciar em Telemann. É importante esse vídeo, provavelmente vai ser um vídeo curto. Tomara que não, gosto de vídeos longos, mas eu preciso conversar com vocês sobre por onde começar, porque muita gente acaba ficando muito perdida, né? Todo mundo fica recomendando o livro da lei como a primeira leitura, né? E eu acho terrível a primeira leitura para um telemita, né? Ou para alguém que quer conhecer Telemann, ser o livro da lei. Porque o primeiro capítulo, ele não concorda muito com o terceiro, e que não concorda muito com o segundo, mas que depende do primeiro, e por aí vai. E sinceramente, nem é essa parte que é importante, porque depois que você entende o pensamento telêmico, tudo isso fica mais fácil de compreender. Então, eu sempre recomendo, a princípio, o Guia da Transformação Telêmica. Ele começa com um texto muito interessante, que é Passando do Velho ao Novo Éon. O Guia da Transformação Telêmica, ele é um compilado de textos do Frater Arhad e do Aleister Crowley, onde eles trazem algumas cartas e alguns textos que vão te introduzir no pensamento telêmico. Passando do Velho ao Novo Éon é um texto muito legal que vai te apresentar a perspectiva solar telêmica, onde ele fala sobre a evolução do pensamento do Phallus Erectus. Não Phallus Erectus enquanto uma piroca, mas Phallus Erectus enquanto a figura divina de Phallus Erectus, né? Que é o oposto equivalente do Ctés. Então, quando a gente vê essa perspectiva, a gente vê, na verdade, que você vai ser introduzido num ponto de vista de se olhar enquanto Sol. E quando você se entende enquanto Sol, você vê que o Sol sempre esteve onde está, ele não tem uma morte, ele não tem um renascimento, ele tem um estado constante de ser. E esse estado constante de ser, ele passa a ser revelado a partir do momento em que você começa a entender quem é você. Porque um dos axiomas de Telemann, né, é faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Então, quando faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, você entende que você precisa fazer o que você quer, mas para você fazer o que você quer, você precisa saber quem é você. E eu acho bem legal, porque quando você começa a entender que uma das máximas de Telemann é você realmente entender quem é você, você percebe que faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, não diz qual é a lei. Mas o momento em que Telemann diz qual é a lei é quando ele fala: amor é a lei. Amor sob vontade. Então ele fala que amor é a lei. Independente se é sob vontade, mas amor é a lei. Então você começa a questionar a sua conduta em relação a várias coisas. E aí tem uns textos interessantes ali que falam sobre a lei, né, de luz, vida, amor e liberdade. Agora eu estou vindo aqui interromper um pouco nossa programação para falar que se você tem interesse em conhecer o meu jogo de tarô associado a um alinhamento energético, a conhecer também minhas instruções mágicas e minhas instruções de tarô, você pode estar entrando em contato comigo através do ocausdesempre@gmail.com. E também nós temos um Apoia-se, que precisa muito da sua colaboração para que a gente consiga manter e evoluir o nosso projeto. Então você também pode estar colaborando com o nosso projeto através do apoia.se/ocausdesempre. Lá você vai ver que tem inúmeras possibilidades de apoio. Toda possibilidade de apoio é maravilhosa e com certeza vai colaborar muito com o nosso progresso. Então é isso, vamos voltar para o vídeo. E aí Crowley vem trazendo uma perspectiva muito interessante, que ele vem falando sobre a propagação da lei de Telemann, como se Telemann não fosse algo só para você não. Por isso, inclusive, que a gente fala, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, porque a gente fala isso para o outro. Levando isso para o outro, o que a gente vai acabar fazendo é muito legal, que é fazer com que todos executem suas verdadeiras vontades. Não fazer porque a gente não pode obrigar ninguém, mas a gente administra e entrega ferramentas que a gente tem para o outro, para que o outro faça aquilo que você também está buscando. Porque a gente quer que o outro faça a verdadeira vontade dele sem saber quem é o outro e sem saber qual é a verdadeira vontade do outro. Porque a verdadeira vontade, ela não é um ideal de vida. A verdadeira vontade, ela é o que, para mim, né, a verdadeira vontade, ela é o que o Kant chama de imperativo categórico,
que é a ação livre de justificativa, né? É a ação não utilitária. Não é fazer para outra coisa acontecer, é fazer e ponto, porque é a ação legítima. Ela é a causa primária de todas as coisas e não exatamente a resposta que é causada por uma coisa anterior. Ela é o ímpeto verdadeiro e único de acontecer. Então, iniciar por Telemann, eu sempre vou recomendar o Guia da Transformação Telêmica, que tem como últimos textos uma tradução do Livro da Lei. Então é só depois de entender o pensamento telêmico que você vai fazer isso. Até porque, sinceramente, na minha opinião, por mim, eu ensinaria sobre o pensamento telêmico, jogaria a pessoa para a Bíblia, para ela rever tudo que está escrito ali, para ver se está batendo com o que é pregado pela igreja ou se combina um pouco mais com o Telemann, porque para mim combina, funciona. E aí depois Livro da Lei. Porque o Livro da Lei ele vai pegar e vai falar assim, olha, esse aqui é o livro sagrado desse éon. Você leu do éon passado e entendeu que ele já tinha sinais do novo éon. Agora, vamos falar do novo éon? Pá, pronto, entendeu? Eu acho que ia funcionar muito melhor, acho que ia ser bem mais legal. É preciosista da minha parte, eu reconheço. Mas o canal é meu, apesar de eu fazer vídeos para vocês. Então eu vou falar da melhor forma que eu posso sobre a minha perspectiva também. Então eu curto muito essas partes e para além do Livro da Lei, eu recomendo os outros livros sagrados que tal qual o Liber Alveol Legis é um livro sagrado, eu recomendaria os outros livros sagrados para que todos pudessem ter uma noção verdadeira de como funciona Telemann enquanto objeto entusiasmado. Porque Telemann em si não são as práticas dos livros de classe B para baixo. Tá? Telemann em si, elas são todos os livros de classe A que foram inspirados. Todo o resto é prática opinativa. E é prática opinativa mesmo. Então, é por isso que eu recomendo, porque no final das contas, quando você pega os textos sagrados e entende o pensamento telêmico, você entende que Telemann ela é uma lei e não um sistema mágico. E sendo ela uma lei, ela se aplica a todas as coisas, porque tudo está abaixo dessa lei. E é isso, e é somente isso. Então, muito obrigado por ficarem até aqui nesse momento. Fiquem com Deus, cuidado com Ele, e não se esqueçam que amor é lei, amor sob vontade.